O que o Senhor fará aqui nesta manhã, que não seja o pastor falando, mas o teu Espírito ministrando o coração da igreja. Nós queremos consagrar este momento a Ti e dizer ao Espírito Santo que Ele tem liberdade para falar conosco. Eu creio que aqui nessa manhã pessoas estão procurando respostas e cremos que o Senhor é a resposta ao coração aflito e ao coração desesperado. Nós consagramos a Ti esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou ler a princípio um texto, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de números 13 ao 16. Vou ler na NVI nesse momento. Lucas, capítulo 24, dos versos 13 aos versos 16. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A princípio, só até aqui. Os olhos de dois homens que andaram com Jesus foram impedidos que eles percebessem que Jesus estava do lado deles. Eu vejo pelo menos dois momentos de Jesus com seus discípulos. Primeiro, lá em Marcos capítulo 3, vai dizer que Jesus subiu ao monte e chamou a si os seus discípulos e os denominou apóstolos. Jesus escolheu as pessoas que estariam com ele. E nesse grupo de pessoas que Jesus escolheu, existia alguns que eram simpatizantes. Eles gostavam do discurso de Jesus, gostavam de ver os feitos de Jesus, gostavam dos milagres, gostavam das bênçãos, das provisões. Existia também aqueles que Jesus chamou de discípulos, que eram aqueles que Jesus trouxe uma responsabilidade maior. Aqueles que não se contentavam apenas em ouvir a palavra, mas eles desejavam viver a palavra. Foram aqueles que pagaram um preço maior. Então, vamos pensar que esses grupos estão entre nós hoje. Quando eu falo entre nós, não é entre a igreja de Itaquera, mas entre a igreja num contexto geral. Os simpatizantes e aqueles que decidiram ser discípulos. A Bíblia vai mostrar esses casos. Leia João capítulo 6 e você vai descobrir essas pessoas lá. São as multidões que se impressionam com 5 pães e 2 peixes. Elas querem milagres, elas querem a provisão de Deus, elas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Então Jesus, ele tem esse momento de Marcos 3, de escolher os seus discípulos. Mas existe também um outro momento, que Jesus está indo buscar os seus discípulos, porque eles não entenderam o propósito. Eles se afastaram, eles por algum momento desistiram da caminhada. Eles perceberam que as coisas não eram como eles queriam. Não sei se vocês sabem, há uma pesquisa feita em 2023, do Ipsos, que é Instituto Público de Sondagem e Opiniões, que diz que 89% dos brasileiros, eles acreditam em Deus. O Brasil é o país que mais tem pessoas que acreditam em Deus e o país que menos tem ateus. Ou seja, a cada 10 pessoas que você vai perguntar para elas aqui no Brasil se elas creem em Deus, dessas 10, pelo menos 9 vão declarar que acreditam. No Brasil em especial, o número de pessoas que se dizem cristãs, quer católico ou evangélicos, o número aproximado passa de 60% da população, que se denominam: eu sou católico e eu sou evangélico. Então muitos acreditam em Deus, mas não frequentam, não falam que são católicos nem evangélicos. Os que declaram ser católicos ou evangélicos são mais de 60%. É muitas pessoas. O Brasil tem, se não me falha a memória, o Brasil tem aproximadamente 220 milhões
de habitantes. É muita gente. Mas o número de pessoas que já provaram, já vivenciaram, já experimentaram Deus e se afastaram, acredite você, é um número maior do que o número de pessoas que estão na igreja. Foram pessoas que vieram para Deus, ouviram a palavra, se converteram, foram ministradas e pararam, desistiram. Normalmente, homens, se você olhar dentro das igrejas, o número de mulheres são maiores. E esses homens têm aproximadamente de 21 a 35 anos, que desistem. A gente usa uma expressão, os desviados. A Bíblia não usa essa expressão desviado, mas são pessoas que abriram mão do caminho do Senhor. Esse texto que eu vou citar a você, todas as vezes que eu leio ele, eu tenho um frio na espinha. Hebreus capítulo 6, versos 4 ao verso 6. Olha o que o escritor de Hebreus diz, certamente o apóstolo Paulo escreveu esse texto. Ele diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Olha que texto pesado, sim ou não? Paulo está dizendo, olha, aquele que foi crente, veio para a igreja, tomou ceia, ouviu a palavra, aquele que amava e declarava que amava a Deus, que se desviou, dificilmente ele volta de novo. E o pior é que ele crucifica a Cristo todos os dias. Ele traz uma conotação de Jesus diante de Pilatos, e os príncipes da sinagoga dizendo, crucifica ele e solta Barrabás, e que o sangue dele caia sobre nós. Ou seja, aqueles que experimentaram Deus e que abriram mão da sua fé, dificilmente desejarão ou terão humildade para voltar. Salomão escreveu algo interessante. Ele diz que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que você conseguir ganhar o coração de um crente ferido. Por isso o cuidado que nós devemos ter sobre como falar com pessoas, sobre como tratar, sobre o nosso testemunho. Paulo usa uma declaração lá em Coríntios capítulo 4. Ele diz que nós somos a carta escrita pela mão de Deus, não com letras de homens, mas com o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. E as pessoas estão lendo o Evangelho, olhando para a nossa vida. A maior pregação não é aquela que a gente ouve de alguém usando o microfone, embora essa pregação nos abençoe, mas a maior pregação que existe é o nosso comportamento, as nossas atitudes, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que a gente permite às pessoas ler nas nossas ações e nos nossos atos. Quando Paulo usa uma expressão em Atos capítulo 16, verso de número 31, que ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Paulo está dizendo o seguinte, se você amar Deus, se você se submeter a Deus, se você experimentar Deus, Deus fará uma obra tão grande na sua vida, que as pessoas da sua casa vão ver o que está acontecendo com você, e elas desejarão experimentar o que você está experimentando. Ou seja, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos visite, nos mude, nos transforme, abençoe a nossa vida, a mudança que Deus fará em nós será o maior impacto da nossa casa, da nossa família e dos nossos filhos. Ontem, de maneira muito dura, porque sábado aqui a gente não passa a mão na cabeça. Ontem eu disse aqui que se existe filho imprudente, irresponsável, filho sem vergonha, é culpa dos pais. E prega com a minha mãe me ouvindo aqui. Apanhava tosse todo dia, sim ou não, mãe? Apanhava? Baía de facão, né?
Hoje, eu falei aqui ontem, moleque 13 anos quer namorar. Sabe nem pagar uma conta. Bota essa menina para lavar uma loucinha. Bota esse menino para poder varrer o quintal. É engraçado, eles querem ter cachorro, né? Mas não quer tirar o cocô do cachorro. Eles pegam, não mãe, o cocôzinho é tão pequenininho. É, mas o doguinho vira dogão depois. Aquele negocinho pequenininho fica. Então toda mudança de uma casa tem a ver com aquilo que a gente decidiu experimentar em Deus. Por que li esse texto ao coração de vocês? Porque esse texto, ele conta a história de 2 homens. Certamente eles não fazem parte dos 12, mas é muito provável que eles façam parte pelo menos dos 70, que Jesus mandou de 2 em 2 em cidades para pregar. Foram homens que faziam parte dos cultos de Jesus, e melhor, quando a multidão ia embora, eles ficavam do lado de Jesus, para Jesus explicar as parábolas. Então eram pessoas que tinham conhecimento mais apurado. Esses homens, eles não entenderam o Evangelho. Se fôssemos contextualizar para os dias de hoje, eles estavam no culto, ouviam a palavra, davam glória a Deus, ficavam felizes com aquilo que estavam vivenciando no domingo, mas é como se em algum momento, na vida deles, alguma coisa acontecesse, que gerasse neles uma frustração, gerasse neles um abatimento. Deus está mais preocupado em fazer a vontade dEle do que a nossa. Deixa eu dizer uma coisa para você que custou eu entender. Se o meu sonho não estiver alinhado com aquilo que Deus quer para a minha vida, não vai acontecer. E a nossa maior decepção por não entender o Evangelho é que quando algumas coisas fogem do controle, a gente vai embora da igreja. E é interessante esse ano do discipulado e a gente vivenciar essas coisas intencionalmente, porque a gente vai descobrir que o discipulado de Cristo não é a gente viver a vida que a gente quer. Não é, irmãos. E a igreja que pregar, hein, Davi? O evangelho genuíno, o evangelho real, raiz, é a igreja que talvez não terá multidões. É a igreja que talvez não terá as pessoas ali, como é que eu posso dizer? Mais satisfeitas. Porque o evangelho ele tem a ver mais em gerar em nós uma insatisfação do que propriamente falando uma satisfação. Eu não posso ler um livro que mostra que homens abriram mão da sua vida. Homens perderam tudo por causa de Jesus. E achar que eu em 2025 vou ganhar tudo por causa de Jesus. Isso é uma maluquice. Isso não existe, irmãos. É lógico que Deus quer para mim uma família abençoada, filhos abençoados. Eu preciso trabalhar. E se você trabalha, você vai conquistar as coisas. Certamente você deve conhecer alguém que é espírita, alguém que dá umbanda, alguém que é kardecista, do candomblé, que de repente é feliz, tem um casamento bom, tem uma família legal. Porque alguns princípios não tem a ver com religião. Se você respeita a sua esposa te respeita, qual é a chance de 0 a 10 de ter um casamento abençoado? É 10. Não importa a religião. Se você é um trabalhador, acorda cedo, trabalha, você é idôneo, você é honesto, você faz a lição de casa, qual é a chance de você ser uma pessoa frustrada financeiramente? É muito difícil. Porque alguns princípios não tem a ver com religião, não tem a ver com fé. E não adianta ficar falando aqui, irmãos, olha, faça isso que Deus vai te abençoar, faça isso. Tem coisas que é uma lição de casa. Qual patrão que não vai ficar feliz com um funcionário que produz? Não vai querer perguntar qual que é a religião do funcionário. Eu trabalhei numa empresa há 7 anos, e o dono da empresa, ele estava com câncer na garganta. E nós fizemos cultos nessa empresa há 7 anos, ininterruptos, de segunda a sexta, todos os dias. Eu me lembro que uma vez chegou a notícia que o senhor Irani Bertolini, uma grande transportadora, e falaram assim, agora Deus pegou ele, tá rico, lá no culto, ó, perto de mim. Não, ele passou uma vergonha.
Você deveria deixar de ser besta, porque é esse camarada aí que não é crente que está dando emprego para todo mundo aqui. Nós temos que orar por ele. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1 diz que nós devemos fazer orações, intercessões, súplica, ação de graça por toda a autoridade que foi constituída por Deus. Eu oro pelo patrão que não é crente, oro o presidente por ele que não é crente, oro pelo governador, subprefeito vem aqui, a gente vai orar por ele. Então, algumas coisas não tem a ver com fé, tem a ver com postura. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo Jesus ensinando isso com tanta clareza, sabe? E parece que as pessoas estão distorcendo isso nos dias de hoje. Mas aqui você vai ouvir o evangelho genuíno, amém? Então você vai falar assim, poxa, eu não gostei do que foi dito. Aí o problema é seu. Se foi a Bíblia, você tem que engolir. Ó, rapaz, o que é isso? É a Bíblia. Contra o que eu penso, você pode discutir comigo. Mas contra o que a Bíblia diz, não dá para discutir. Então a Bíblia, ela tira a gente da zona de conforto. Então, pensa essa situação. Pode voltar para mim no verso 13 lá, Juninho, de Lucas 24. Então eu vou trazer você agora para o contexto, para esse momento aqui do texto que nós lemos. Naquele mesmo dia, que dia é esse? Domingo. Que dia é hoje? Ó, se há umas igrejas aí que falam, é hoje. É o mesmo, não tem nada a ver, só você entender. Aqui é domingo da ressurreição. Para o crente que entendeu o evangelho, devia ser o dia mais feliz. Porque Jesus, ele foi preso na sexta-feira. No intervalo de 12 horas, ele foi preso, julgado e crucificado. Aproximadamente às 15 horas da tarde da sexta-feira, Jesus foi levantado no madeiro da pior maneira que existia. Só ia para a cruz transgressores da lei romana, pessoas de alta periculosidade. Foi essa maneira que Jesus foi morto. O sábado era o sábado do descanso. O judeu guardava o sábado. Ele não podia fazer absolutamente nada no sábado. Era o sábado do descanso. Mas o domingo é o domingo da ressurreição. Então aquele que ouviu a palavra e talvez tinha entendido o que é que eles deveriam fazer, estar com uma grande expectativa, sim ou não? Fala, poxa, vou falar aqui dos discípulos, passei 3 anos ouvindo Jesus falar que é necessário que o Filho do Homem morra, mas ressuscite. Fala, é hoje. Hoje ele vai aparecer em algum momento aqui. Devia ser o momento da esperança, da expectativa. Eles deveriam estar esperançosos e ansiosos no bom sentido de falar, hoje ele aparece. Ele vai aparecer. Era nesse dia que esses homens deveriam estar com alegria, com esperança. Mas quando eu não entendo a Bíblia, quando eu não entendo a vontade de Deus, quando alguma coisa sai do caminho que eu espero, quando alguma coisa acontece do jeito que eu não quero, eu sou levado a fazer aquilo que Deus não tem para mim. Ou seja, se aqui é o domingo da ressurreição e deveria ser o dia da maior expectativa deles, virou o dia de uma frustração. E quando eu não entendo a vontade de Deus, quando eu não compreendo o que Deus quer fazer comigo, automaticamente eu serei reativo de maneira negativa. Eu começarei a ter ações equivocadas porque não entendi a palavra de Deus. Parênteses nessa mensagem: crente fica desempregado, amém? Você pode orar, jejuar, frequentar os cultos, você está sujeito ao mercado de trabalho, você pode ficar desempregado. Crente perde ente querido. Você pode amar a sua esposa, amar sua mãe, amar o seu pai. Tem um irmãozinho aqui na igreja, que é o Ricardo, eu vou falar porque ele não está aqui, membro da nossa célula. Te amo ele demais. E o Ricardo, em julho do ano passado, junho ou julho, Jéssica? Junho. Fui no jantar de casais com ele num sábado. No domingo a mulher dele passou mal. Na segunda ficou mal. Na terça veio a óbito. Aí só ficou ele e a filha dele. Camarada crente.
Está ali a Jéssica com o marido. Quem te ganhou para Jesus? Quem ganhou você para Cristo? Cadê a Silvinha? Não ganhou só ela não. Ganhou quase que a empresa inteira, a família inteira. E para explicar isso para ele? Aí na semana passada ele me procurou e falou assim: pastor, eu fui mandado embora, estou desempregado. É difícil explicar, né? Você fala: meu Deus, o que Deus tem para fazer na vida desse homem? Falei: Ricardo, segura as pontas, cara. A gente está com você, segura as pontas. Ele tem uma filha da idade da minha chamada Rafaela. Segura as pontas porque tem alguém olhando para você. E a maneira como a gente se comporta nas crises é o que mais vai comunicar quem nós somos. Está firme, vem para os cultos, traz aqui a filha adolescente no Fire, serve aqui no culto com a gente. É crente. E aí, crente sofre ou não sofre? Sofre. Crente passa a luta ou não passa? Passa. Crente tem filhos com dificuldade? Tem. Não dá para você aceitar alguém dizer para você que você está passando uma luta porque você não ora. Está passando uma dificuldade porque você não frequenta a igreja. Está passando uma crise porque você não é dizimista. Olha, essa luta financeira porque você não é dizimista. Para! Só dá ouvido a isso quem não conhece a Deus. Se fosse assim, toda a graça e misericórdia de Deus estaria atribuída aos nossos atos. E não está. Deus usará das nossas lutas, das nossas dificuldades, para comunicar o propósito dEle. O que seria de nós, se poderíamos pregar que Jesus restaura casamento, se o nosso casamento não fosse restaurado? Quem de nós vai poder pregar que Jesus liberta os filhos das drogas, se nós não tivéssemos experiência de ver o nosso filho ser liberto da droga? Quem poderá dizer que Jesus cura, se não tiver enfrentado uma cura? Quem poderá dizer que Jesus abre porta de emprego, se você nunca provou o desemprego? Ou seja, as aflições que eu vivo hoje tem mais a ver com aquilo que Jesus fará em mim, através de como eu suporto a minha aflição, do que achar que sou crente e nunca passarei por luta. Paulo usa uma expressão em Romanos capítulo 8, verso 18: as aflições desse tempo presente não poderão ser comparadas com a glória de Deus, que em nós será revelada. Está com uma luta? Suporta ela. Está com uma dificuldade? Suporta ela. E quem não é crente fica olhando, fala: quero ver agora como é que ele vai suportar. Quero ver agora como é que ele vai lidar com essa dificuldade. Quero ver como é que ele vai suportar essa perda, esse desemprego. É aquela música do Lázaro, sabe? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, é difícil dar glória a Deus. Eu sei que é, irmãos. Tem dia que a gente não quer dar glória a Deus. A gente não está bem. Sabe o que é legal nessa história? Que Jesus entende a gente. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe até onde a gente pode ir. Três coisas acontecem quando eu não entendo o propósito de Deus na minha vida. Com base no verso de número 1. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Número 1. Quando eu não entendo a vontade de Deus, eu, mesmo sem perceber, eu me afasto de Deus. Eles estão saindo 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Jerusalém representa o lugar do ambiente espiritual. As pessoas iam para Jerusalém oferecer culto. Lá estava o templo. Jerusalém representa a igreja. Em Lucas mesmo capítulo 24, Jesus fala o seguinte para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de... Era uma ordem de Jesus para aqueles homens: fica em Jerusalém. Fica firme na igreja. Fica firme na família. A glória que Deus vai te mandar é na sua família. Você não precisa casar de novo para ser feliz no casamento. É que essa mulher aí mesmo. Fala: pastor, não é possível. É com ela mesmo. É que esse irmão aí mesmo. Pastor,
Nem se virar do avesso esse homem muda. Muda. Pode esperar. Deus faz milagre, sim ou não? Eu acho que eu sou um milagre aqui. Então, primeira coisa, quando eu não entendo o que Deus quer fazer, eu me afasto dele. Me afasto da igreja. Pastor, como é que eu percebo que eu estou me afastando? Veja quanto tempo você consegue dedicar para ler a Bíblia. Só leio quando o pastor pede para abrir no culto. Não está legal não. Quanto tempo você consegue orar a Deus? Você consegue fechar os seus olhos? Às vezes 1 minuto, 2, 5. Pastor, eu não oro. Quanto tempo você consegue fazer jejum? Falar de Deus para alguém? Quando eu não vivo essas coisas, eu estou me afastando de Jerusalém. 11 quilômetros a pé, irmãos. Quando eu não entendo o que Deus está fazendo, me afasto dele. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando Deus se afasta de mim, eu começo a procurar resposta nos lugares errados. Poder colocar no verso de número 14 desse texto, vai dizer: no caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Está um questionando o outro. 2 camaradas desviados, querendo resposta um para o outro. Quando eu não entendo o que Deus quer fazer na minha vida, eu começo a procurar resposta em tudo quanto é lugar. Olha, as pessoas elas estão indo para outras religiões, elas estão indo para as drogas, indo para os vícios, para a prostituição, elas estão furtando, fazendo maldade. Sabe por quê? Elas estão atrás de uma resposta. Todo ser humano procura uma resposta. Ele procura um contentamento. Eu quero estar bem. A pessoa mais maquiavélica que você possa imaginar, no fundo, sabe o que ela quer? Uma família feliz, um lar estruturado, quer descanso. É o que toda pessoa espera. Toda pessoa espera uma resposta. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus usou uma expressão dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é a resposta. Eles estavam buscando resposta onde não tinha. Quando eu não entendo o que Deus quer fazer, eu quero resposta. Às vezes alguém perde um ente querido, e você vai visitar essa pessoa, e é comum de crente, a gente vai pensando numa palavra, né? O que eu vou falar? A gente nunca vai ter uma resposta sobre isso. Nunca teremos uma resposta sobre isso. A frustração nos leva a buscar respostas nos lugares errados. Terceira coisa que o texto ensina é que quando eu não entendo o que Deus está fazendo, é porque existe uma dificuldade espiritual sobre como eu quero ver as coisas que Deus quer fazer. O verso de número 15 do texto que nós lemos, e o verso 16 lá de Lucas capítulo 24, ele vai dizer algo interessante aqui. Eu quero gastar um pouco mais do tempo com vocês. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus caminhou com os desviados. Eles oraram para Jesus? Não. Eles pediram para Jesus visitar eles? Não. Esse texto é a maior prova que para Jesus mover sobre nós, Jesus não precisa que a gente ore. Deixa eu abrir aqui um parênteses. O pastor está falando que eu não preciso orar mais. Não é isso? Eu oro para ter intimidade. Eu oro para ter relacionamento. Eu oro para ter de Jesus direção. Mas a ação de Deus não tem a ver com a nossa oração. Quantas coisas você ganhou que você nem orou? Vou dar um exemplo para você. Já aconteceu comigo. Então eu vou entregar aqui meu pecado de altar, amém? Aí se você tiver humildade, você pensa aí. Quantas vezes pessoas falam assim: pastor, estou passando por uma dificuldade, pastor, se eu puder, ora por isso, e está aqui no meio, acabou um culto. Amém, irmão, amém, glória a Deus, vamos orar. A pessoa sai. Você fala: como é que é o nome do irmão mesmo? Aí, pois bem, aí tem uma dificuldade aqui, outra ali, uma correria aqui, outra lá. Você orou? Aí a pessoa te encontra no culto seguinte: pastor, glória a Deus pela oração, Deus ouviu. Você fala: amém. Quem já viveu isso, levanta a mão. Levanta a mão que Deus está vendo.
Ué, Deus agiu sem você orar. Essa é a maior prova que Deus não precisa que a gente peça a Ele coisas que estão no seu propósito a acontecer. Assim como algumas dificuldades, você fala, Senhor, me livra disso. Quantas vezes você já orou para alguém que estava doente e Deus não mudou? Não mudou, vai continuar doente. Eu já orei por pessoas, eu não tenho essa unção de cura, mas já tive pessoas, pastor, você orou, Deus me curou. Falei, aleluia. Falei, rapaz, a minha Rafinha ali, quando tem uma cólica, só Deus para segurar essa menina. Chora, se espreme, aí eu oro. Eu já descobri que essa geração não toma remédio em cápsula, não consegue engolir. Cara, aí o pai tem que pegar o remédio, raspar, raspando. E aquele remédio é duro, hein, irmão? É que nem madeira, raspa. Pega um suco de uva, coloca, toma remédio. Olha como é que ela toma. Ei, mãe, a gente tomava Bezetacil no Hospital Planalto. Vinha de lado no ônibus que não dava para sentar. Quando o médico enfiava aquela agulha, a gente ia para o céu e voltava. Hein, Bezetacil? Tem Bezetacil? Dá Bezetacil ainda? Dá? Continua doendo? Deus me poupou desse negócio aí. Eu não tenho mais essa parada aí, não. Mas é essa geração. Quem curou, pastor? Foi Jesus? Não, ele tomou um medicamento que é comprovado quimicamente que ele traz um efeito colateral que mexe no organismo. Quem deu inteligência para os médicos? Jesus. Mas quem curou? O remédio. E isso não diminui o poder de Deus. A gente tem Espírito Santo, a gente sabe disso. Nós somos inteligentes, a gente não é besta. Então, pensa que a maneira como a gente vê é comprometida a terceira coisa. E é interessante aqui porque eu gosto de trabalhar com a ideia de que Jesus caminha conosco, está do nosso lado e a gente não percebe. Algumas pessoas, para mostrar que Jesus está com ela, elas mexem o corpo, elas mudam a voz. Elas dizem, eis que vos digo, é Deus falando. Não, já percebeu gente que vai orar, muda a voz. Fala, irmão, você pode orar por nós? E aí o cara ali fala assim, normal, né? E a oração é você conversar normal, sim ou não? Aí vai orar, ele muda a voz, hein, Elias? Magnífico, bendito, exaltado, poderoso. Um dia o Baruch estava na igreja, ele falou que o irmãozinho foi orar assim e ficou 5 minutos falando, bendito, exaltado, maravilhoso. E a velhinha falou assim, irmão, chama ele logo de pai e começa a oração, vai. Começa a oração. A gente acha que isso vai surpreender Deus, não vai. Sabe qual que é a oração mais incrível que tem? É a simples que você faz. Jesus, eu sou um lazarento mesmo. Rapaz, eu sei que eu devo amar minha mulher, mas eu quero matar ela de vez em quando. Tira essa vontade de mim. Senhor, se eu soubesse que esse homem largasse as cuecas e as meias na sala, eu não casava com ele, mas o senhor falou que o senhor odeia o divórcio. E eu não sei se eu odeio o que o senhor falou, ou se eu odeio mais o meu marido. Mas muda meu coração para mim. Cara, essa é oração sincera. Não, magnífico, exaltado Jesus. Oro por esse esposo tão abençoado que o senhor me deu. Ele não é abençoado, ele é atribulado. Você sabe disso. Você sabe que ele dá trabalho. Então, a ideia é como é que a gente está vendo as coisas. Porque Jesus anda com a gente não percebe. Jesus está do nosso lado e a gente não entende isso. Jesus não está na igreja apenas quando você está nesse prédio. Está com você na sua casa, está com você no seu trabalho, está com você na condução, no Uber, no transporte. Quando está no celular, no banheiro, ele está vendo o que você está fazendo lá, viu? Ele está assim, vendo o touch da tela. E ele sabe quando você para na tela, ele fala, sobe miserável, passa. Ele acompanha a gente, irmãos. Então esses camaradas estão andando para Emaús, Jesus está do lado deles, sem eles orar. E aí no verso de número 16, vai mostrar que eles foram impedidos de ver Jesus, mas os olhos deles foram Algumas coisas impedem a gente de perceber Jesus. Algumas coisas nos comprometem em perceber Jesus no culto. O culto bom não é aquele que cantou aquela música legal, que a gente ficou aqui pulando, hein, Davi? Ai, que culto fervoroso. Não. O culto bom não é aquele que teve cura, libertação, restauração. Tudo isso é legal, mas isso não é o culto bom.
O culto bom é aquele culto que o povo está gritando, dando glória a Deus, aleluia, aquela gritaria. É bom também, mas o culto bom não é esse. O culto bom é aquele que você fala: eu ouvi o que ele disse, entendi. Vou para minha casa e vou aplicar isso. Jesus fala assim, ó, parabéns. É isso mesmo, porque vim para a igreja, pular. E aí na segunda-feira, cheque sem fundo. Passa a mulher, você é casado, você olha, mexe com ela. Pega o que não é seu. E vem aqui, pular, dançar, cantar. Está reprovado. 3 coisas que comprometem os nossos olhos espirituais. Mateus capítulo 7, verso de número 3. Eu gosto muito disso, sei que já falei sobre isso aqui com vocês, mas creio que isso é importante para o nosso coração. Jesus diz o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Número 1, o que compromete a nossa visão? Visão embaçada. Um cisco quando eu não consigo ter clareza daquilo que estou vendo. Jesus quer que a gente tenha clareza sobre o que é a igreja. Igreja é um lugar de gente imperfeita. Aqui não é lugar de gente legal, bacana. Tem gente na igreja que você não fala com ela. E acredite, tem gente na igreja que você já brigou com ela. Ela vai para um canto e vai para outro. Pastor, tem que me dar bem com todo mundo? Eu não consigo. Se você consegue, no final do culto, põe a mão na minha cabeça. Ora por mim. Nem todo mundo vai gostar da gente, e tudo bem com isso. É igreja. Eu tenho clareza sobre o que é isso. Estou desempregado por quê? Cara, porque tem uma crise financeira na empresa. Normal, eu tenho clareza do que eu estou vendo. O ovo custa R$32. Eu tenho clareza porque é isso, cara. A economia do país está ruim. Vamos orar para Jesus mudar a economia? Não, vamos orar para Jesus tirar os ladrões do país. É melhor. Se os ladrões saírem, o dinheiro sobra. Clareza. O cisco no olho representa uma visão clara. O crente tem que ter visão clara, senão você não percebe Jesus do seu lado. Às vezes o desemprego representa uma promoção, sabia disso? Você nunca sairia dessa empresa. Jesus fala, vou fechar a porta aí. Porque esse cara está tão seguro nesse lugar que eu vou fechar a porta para ele. Há uma pessoa que vai casar aqui na igreja, e a gente tem que orar pela vida da família. Porque os pais vão perder a filha. Pastor, ele está levando embora a minha filha, mas eu não sei como é que vai ser. Rapaz, você souber a alegria que é quando eles forem embora. Deixa aí, vai. Jesus. Eu quero que elas casem. Daqui 25 anos pelo menos. Mas quando for, vai voltar para casa? Não vai voltar não. E se voltar, eu cobro aluguel. Primeira coisa é tenha a visão clara. Percebe o que está acontecendo no culto, irmãos. Sabe, eu sei que a gente tem o YouTube hoje, vê pregação na internet. Tá cheio de gente falando lorota aí, a gente gosta. Entendeu? Tenha clareza. Segunda coisa, no texto. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu olho. A viga representa quando eu só conheço uma parte da história. Tem crente que tem uma viga espiritual, só conhece o Deus da bênção, mas não conhece o Deus da renúncia. Só conhece o Deus da vitória, mas não conhece o Deus que vai te levar a ter derrota. Crente tem derrota e não tem a ver com pecado, amém? Amém? Essa derrota aí porque tem pecado em algum lugar. Deixa de ser besta. Não tem pecado não. Derrota vem de vez em quando. E ouso dizer que as derrotas ensinam mais que as vitórias. Perder ensina mais do que ganhar. Essa clareza de enxergar os dois lados. Essa via de mão dupla. Que eu sou fiel a Deus, Deus vai me honrar? Sim. Vou ser fiel à empresa, eu vou prosperar? Sim. Eu vou abençoar meu casamento e eu serei abençoado também? Sim, é isso. Então essa trave me faz enxergar só um lado da história. Ou seja, Jesus curou tanta gente e morreu, está errado. Não entendi o evangelho. E a terceira coisa, Atos capítulo de número 9, verso de número 18. Atos 9, verso 18.
Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente, levantando-se e foi batizado. Se eu tenho uma visão embaçada, se eu tenho uma visão que só me mostra o lado da história, eu tenho escamas nos meus olhos também. Tanto na cobra como no peixe, a escama ela protege. A gente às vezes é cego porque a gente quer viver protegido. Vai falar com uma mãe que ama tanto a criança. Não importa o quão a criança esteja errada, ela protege. Pastor, é meu filhinho, não pode falar assim dele. Tem 22 anos, miserável. É a minha filhinha, não importa, porque é uma escama. Por isso que você não discute religião. Não discute. Vai discutir futebol? Já pensou você falar de um time que é oposto ao seu? Não vai ter diálogo. Por quê? Porque é uma coisa que cega. Você vai querer proteger aquilo que você acredita. Paulo tinha uma escama. Perseguia as pessoas pela religião que ele acreditava, até que o Espírito Santo abriu os olhos dele. Sabe, minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos e a gente entenda o Evangelho como deve ser entendido. Não somos crente Nutella, não somos. Não queremos também passar por tanta luta assim. Mas se a luta que vier for de Deus, nós queremos suportar ela. Se a dificuldade que vier sobre nós for de Deus, nós queremos essa dificuldade. Por quê? Somos sustentados pela palavra dele. Uma igreja que suporta as lutas da vida é uma igreja que o pastor não negocia a palavra que está pregando. É Mateus capítulo de número 7, verso 24 em diante. Todo aquele que ouve a minha voz e pratica é comparado ao homem prudente que construiu a casa na rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, encheram os rios, combateram aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque ela foi construída na rocha. É a Bíblia. A rocha é a palavra. Agora voltando para o texto, lá de Lucas capítulo 24. Pastor, por que aqueles homens estavam desanimados? Por que eles estavam assim? A resposta está no verso de número, capítulo 24, verso 21. Lucas 24, verso 21. E nós esperávamos que era ele o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Esperávamos, perdemos a esperança. Acreditávamos que ele iria remir Israel. Qual era a profecia que eles aguardavam? Que o Messias se levantaria. E as profecias sobre a lei e os profetas, elas vieram até João Batista. De João Batista para frente, a profecia é outra: é chegado a vós o reino dos céus. E a profecia que vem de João Batista para frente é uma apenas: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa profecia tem a ver com arrependimento, mudança de vida, mudança de comportamento. Não tem a ver agora que alguém virá resolver minhas lutas, resolver minhas crises. Não, essa profecia tem a ver sobre arrependimento e mudança de vida. Esses homens não entenderam isso e estavam sem esperança. Provérbios capítulo de número 13, verso 12, diz que a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Ou seja, um coração abatido, ele adoece e ele perde toda a sua esperança. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo para vocês aonde está pautado o evangelho que esses dois homens não entenderam. Lucas capítulo 29, versos de número 23 ao verso 25. Era isso que eles não entenderam e é isso que Deus quer que você entenda nessa manhã. Lucas capítulo de número 9, versos 23 a 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Jesus está ensinando o evangelho, tem a ver sobre cruz, sobre renúncia, sobre perder, sobre dar ao outro a possibilidade, sobre abrir mão da sua vontade, sobre saber que para alguém ganhar, você vai ter que abrir mão daquilo que você quer. Evangelho é sobre cruz. E eles não entenderam isso na igreja. E a igreja brasileira vai para esse mesmo caminho.
Porque nós não estamos acostumados a ouvir sobre cruz, sobre renúncia. E Jesus vai andar do lado deles. Agora eu vou explicar aqui o texto, para a gente poder ganhar tempo. Vocês estão conversando, vocês dois aí, sobre o que é a pauta do assunto? É sobre Jesus, um profeta. Você é estrangeiro aqui? Você não sabe das últimas notícias? Jesus dando corda? Não, me explica aí. É de um Jesus Nazareno, homem poderoso em obras e feitos, fez milagres e sinais. Nós esperávamos que fosse ele que iria remir Israel, mas os nossos príncipes sacerdotes o prenderam, o crucificaram, está morto. Contudo, hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Jesus falou assim: nécios. Nécios quer dizer tolos. Tolos e tardios de coração para entender a vontade de Deus. E Jesus começa a explicar para eles o que os profetas falavam sobre a vinda do Messias, desde Moisés até Jesus chegar na sua vida. E até então Jesus não está se revelando a eles, está só contando a Bíblia, só contando a história. Juninho, coloca por gentileza no versículo de número 30 de Lucas 24. Quando Jesus começa a explicar para eles, orientar eles sobre o que a Bíblia dizia sobre o Messias, vai dizer, volta o verso de número 29 para mim, 29 por gentileza, volta um antes, por favor. E eles os constrangeram dizendo, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco essa noite e vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Chegou em Emaús, imagina que Emaús é à esquerda, Jesus começou a ir reto. Eles, ei Jesus, ei, fica com a gente aqui um pouquinho, está tarde. De vez em quando Jesus vai fazer assim com a gente, sabe? Deixa eu ir por aqui para saber se ele vai me chamar, para saber se eu tenho espaço com eles. Jesus foi, aí sim, Juninho, verso 30, olha o que diz. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu para eles. Verso 31. Então os olhos deles foram. Jesus partiu o pão, os olhos abriram e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Sabe o que a Santa Ceia é tão importante para o crente? Porque ela tem essa representatividade. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. O que eu aprendi do Senhor é o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse, é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei, em memória de mim. Porque todas as vezes que você come do pão e bebe do cálice, você anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou declarando, eu creio no Jesus que morreu e ressuscitou. Eu creio no Jesus que me deixa ficar doente para cumprir um propósito. Eu creio no Jesus que fecha uma porta para mostrar que Ele é provedor. Eu creio num Cristo que me permite ser Cristo da minha família para restaurar ela e mostrar que Ele é o Senhor da minha casa. No partir do pão, os olhos são abertos. No partir do pão, eu sei quem Cristo é. No partir do pão, eu sei a vida espiritual que tenho. Por isso que Paulo vai dizer, por isso avalie-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba do cálice. É autoanálise. Quando eles comeram do pão, vamos só concluir o texto, Juninho. Abriu os olhos, verso número 32, para a gente poder encerrar. Perguntaram um ao outro, não estava queimando em nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? O que é que queima o coração de um crente, irmãos? Bíblia, palavra de Deus. Verso número 33. E levantaram-se e voltaram imediatamente. A Bíblia nos leva a uma, repete comigo, conversão. Essa palavra, voltaram imediatamente, é conversão. Quando você pega uma rua e você erra o caminho, e você fala assim, poxa, onde é que está o retorno? O retorno, eu preciso voltar, o caminho está errado. É isso, a palavra de Deus gera uma conversão. Eu mudo a rota, eu venho para a rota certa. Eles voltaram para o caminho de Jerusalém, voltaram para a igreja. E encontraram os 11 que estavam reunidos. Encontrou os discípulos e declarou para eles, verso 24, é verdade, o Senhor ressuscitou. Agora eles são crentes mesmo. Agora sim, Jesus ressuscitou, está vivo, se revelou a nós. Esse é um discipulado de um crente que sabe
Jesus me buscou, eu não era ninguém, eu estava perdido. Ele me trouxe e me colocou na rota certa. Jesus me resgatou e me colocou no lugar que Ele queria que eu estivesse. Sabe por que nós estamos aqui? Não é por méritos e nem feito nossos. Estamos aqui porque a graça dele nos alcançou. Efésios capítulo 2, verso 8. Sois salvos pela graça de Deus por meio da fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo porque merece, ninguém é salvo porque trabalhou para ser salvo. Nós somos salvos porque um dia, de João 16,15, não foi você que me escolheu, mas eu vos escolhi. Ele nos escolheu, nos designou para que a gente vá e dê fruto. Esses homens voltaram para dar fruto porque Jesus nos encontrou no caminho. E nessa manhã você está aqui porque Jesus quer colocar você e eu no caminho, na rota. Nós vamos ser crente de verdade. Vamos saber que a vida é feita de luta, de dificuldade, mas há um triunfo para a igreja. Ele voltará para nos buscar. Estamos aqui com a esperança de saber que algum dia vamos morar no céu com Ele. Essa é a esperança do crente. É isso que queima no nosso coração. Eu quero orar com você porque essa palavra de hoje é instrutiva. É instrutiva. E o Espírito Santo vai dilatar a nossa mente. Que o nosso coração seja abrasado e a nossa mente seja iluminada. Que nenhuma ação de Satanás controle sua mente, suas ações. Quando as dificuldades vierem sobre você, antes de reclamar, você faça a seguinte pergunta para Deus: o que o Senhor quer me ensinar com essa luta? Quando você passar por uma crise, se atente com quem está do seu lado, porque muitas vezes Deus te dará uma crise para preparar alguém do seu lado. Jesus pagou um preço para alcançar uma nação. Nós pagaremos um preço para alcançar nossa família, alcançar nossos filhos. Pagaremos um preço para entrar na porta estreita. Mateus 7, a porta é estreita, é incômodo, a porta é difícil. Ser crente não é fácil, como diz aquele vídeo. Crente não vê televisão? Não, crente pode fazer muita coisa, mas eu decidi não fazer, por causa do meu Deus. Eu decidi não falar mais essas coisas por causa do meu Deus. Eu decidi não ir nesse lugar mais por causa do meu Deus. Eu renuncio por causa do meu Deus. Está todo mundo passando a mão, pastor, pegando. Diga: eu não farei isso, eu não. Eu vou esperar do meu Deus. Ele é Senhor da minha vida. Eu te convido para a gente ficar de pé, para a gente poder orar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.